ative o sino das notificações. Livro de Josué, capítulo 8, versículo 28, vai dizer: Queimou, pois, Josué Ai, e a tornou num montão perpétuo, em ruínas, até ao dia de hoje. Olá, meus ilustres amigos e amigas. Bem-vindos a mais um vídeo no canal Verdades Ocultas da Bíblia. Vamos então estudar o caráter simbólico da tomada de Ai. Arqueologicamente, nós sabemos que nunca ocorreu a tomada do território de Canaã por parte de Josué. Isto já é sabido desde o chamado pai da arqueologia bíblica, William Fox Albright. Não houve invasão israelita, invasão do povo hebreu à terra de Canaã. Isto não é argumentação, não é blá blá blá. Realmente não há evidências. E nós vamos ver aqui com dados, com informações arqueológicas, que até mesmo a cidade de Ai nem era um lugar habitado, supostamente, na época em que Josué viveu. Não. Lembrei aqui. Os arqueólogos bíblicos já estão mudando a data da invasão, entre aspas, israelita às terras de Canaã para o século XII. Era século XIV, agora foi para o século XII. Aqueles que estão brigando ainda pelo século XIII. Obviamente, são desonestos. Esta é a palavra. E aqui já fica um convite. Se você é um fundamentalista religioso, se você precisa muito acreditar em lendas e mitologias religiosas bíblicas, eu lhe convido a se retirar deste vídeo, porque nós iremos tratar aqui de informações históricas e arqueológicas, e eu ainda irei revelar o verdadeiro caráter lendário desta passagem, demonstrando isto através de uma simples exegese. Uma simples exegese já mostra claramente o caráter lendário desta passagem, que ainda inclui uma liçãozinha moral, como nas fábulas de Esopo. Exatamente, tem uma liçãozinha moral e eu vou lhe mostrar isto agora. O nome Ai significa ruína. Evidências arqueológicas indicam que a cidade era uma pilha de escombros há mais de 1000 anos antes da época em que supostamente Josué teria vivido. Seguindo a narrativa bíblica, após a batalha de Jericó, Josué voltou sua atenção para a cidade de Ai, como dissemos outrora, que se traduz o nome como ruína. A história coloca ruína entre Bet-El, casa de El, e Bet-Aven, casa da maldade ou casa do mal. Uma imagem que já sugere o enquadramento alegórico. Então, entre a casa de Deus, a casa de El, a casa do chefe do panteão cananeu, porque El é o chefe do panteão cananeu, e entre a casa da maldade está a ruína. Mais alegórico do que isto, impossível. Entendeu? Ótimo, vamos continuar. Seguindo a narrativa bíblica, assim como em Jericó, Josué despachou alguns espiões e eles voltaram com relatos de uma vitória fácil, exigindo apenas uma pequena força. Tomar Ai vai ser fácil. Não precisamos de muitos soldados. Josué reúne um contingente modesto e os enviou em direção a Ai. Lá, conta-nos a narrativa bíblica que, infelizmente, eles sofreram uma grande derrota e Josué ficou desesperado. O líder
do povo de Israel, conversou com Deus e soube que um dos israelitas havia retido itens que o Senhor havia proibido. Então, Josué teria que descobrir qual foi a pessoa, o indivíduo, e após a descoberta, realizar um ritual de purificação. Você conhece a narrativa. Josué fez algumas perguntas e um homem chamado Acã confessou o que havia feito. Após o tradicional apedrejamento e imolação, Josué enterrou Acã, doravante conhecido como o perturbador de Israel. Soube, curiosamente, como ele foi enterrado, uma pilha de pedras. Esta execução sagrada trouxe a purificação necessária e, segundo a palavra de Deus, Josué renovou os planos para um ataque a Ai. Desta vez ele tinha um novo estratagema. Novamente ele enviou uma pequena força, mas, presumindo que os soldados de Ai seriam encorajados pela vitória anterior, ele imaginou que eles sairiam detrás das muralhas da cidade e atacariam. A pequena força invasora foi instruída a retirar-se neste ponto e atrair o exército defensor atrás deles. Josué montou uma emboscada na estrada para prender os soldados com uma segunda divisão preparada para atacar a cidade agora em defesa. O plano funcionou perfeitamente, Ai foi capturada e destruída e todos os cidadãos devidamente massacrados. Tal como acontece com Jericó, os dados arqueológicos apresentam um quadro muito diferente, infinitamente diferente. O local de Ai já abrigou uma grande cidade fortificada, mas que foi destruída por volta de 2400 a.C. 2400 antes da Era Comum. E Ai, a mesma localidade, permaneceu desocupada até cerca do século 12 a.C., século 12 antes da Era Comum, a altura em que as evidências indicam a presença de uma pequena aldeia construída sobre as ruínas. Não havia uma cidade fortificada na época em que supostamente Josué viveu, e a partir do século 12 temos uma aldeia, uma vilinha construída sobre as ruínas da cidade. Como observado anteriormente, Ai é a palavra hebraica para ruína, e dado o estado do local após 2400 AC, Ai foi provavelmente o nome aplicado aos restos do que outrora foi uma famosa e antiga cidade fortificada. Quando supostamente a época que Josué viveu e atacou Ai, atacou a ruína, a localidade já era deserta há mais de meio milênio e não tinha muralhas fortificadas. Ao leitor atento que observa os nomes simbólicos Casa de Deus ou Casa de El, Bet-El, Betel e Bet-Aven, casa da maldade ou casa do mal, e Ai, ruína, não é difícil ver a existência de alguma lenda anterior sobre um confronto entre os habitantes da cidade de Betel e os habitantes da cidade de Bet-Aven, indo para uma guerra. Um confronto regional, local, pode ter existido, pode ter ocorrido, mas o que nos resta na literatura bíblica nada mais será do que lenda. Inicialmente, devido à traição aos mandamentos de Deus, os justos sofrerão um grave revés. Enganjaram-se em rituais de purificação e retomaram a batalha usando uma estratégia de atrair o inimigo para fora da cidade e para uma emboscada, aonde Bet-El triunfou e Bet-Aven sofreu uma derrota horrível, com seus cidadãos totalmente destruídos, supostamente diante
do Senhor. Ou seja, até mesmo uma batalha inicial não conteriam estas cidades o mesmo nome, mas nomes diferentes. E estes nomes posteriores seriam adotados para dar valor a um pano de fundo histórico que vai se tornar lendário e mítico e que vai ser copiado na literatura da Bíblia hebraica, somado ao relato lendário de Josué. Muito obrigado por terem assistido a mais um vídeo no canal Verdades Ocultas da Bíblia. Se tiverem alguma sugestão de vídeo, coloquem aqui nos comentários. Que o verdadeiro Deus abençoe a todos. Mas, se você não crê, não acredita em um Deus, que a sorte e a fortuna lhe acompanhem. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain of